Fala pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai começar uma série de vídeos aqui falando sobre RPG de mesa e como fazer fichas em diversos cenários. Como esse é o nosso primeiro vídeo, eu vou falar sobre o RPG, o sistema de RPG no caso, que eu tenho mais costume, que é Dungeons and Dragons, especificamente a quinta edição. Sim, eu pretendo fazer um vídeo falando sobre a 5.5, só que primeiro eu vou falar do sistema que eu estou mais acostumado, que é a 5.0. Solta a vinheta. Então, gente, vamos começar fazendo a ficha do Hugo, que vai ser um guerreiro level 1. A gente vai fazer essa ficha toda no level 1 e depois nós vamos upar ela pro level 2 e pro level 3. Assim eu vou mostrar para vocês como fazer uma ficha e também como upar ela e como escolher o seu arquétipo. Tudo bem? Considerando isso, a gente vai começar distribuindo os atributos do personagem. O livro, ele sugere alguns atributos que são esses aqui, ó. 8, 10, 12, 13, 14 e 15. Só fazendo um resumo bem rápido, para quem não sabe, atributos são esses seis aqui, né? Força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma, que vão ser a base das rolagens de dados. Então, sempre que a gente for fazer um teste de alguma perícia, de um ataque, enfim, a gente vai rolar um D20 mais um modificador que vai ser associado a esses atributos. E os modificadores, eles variam de acordo com o número. Então, se, por exemplo, você tem 8, você vai ter menos 1. 10 vai ser 0, e assim vai ser assim par. Então, o 1 ele dá menos 5, aí o 2 e o 3 menos 4, e assim por diante até o 21, 20, 21, que é o mais 5. Tranquilo? Então, considerando isso aqui, a gente vai pensar, como a gente quer um guerreiro, a gente vai pensar que ele vai ter uma força alta, então vamos colocar 15. Ele também precisa de uma constituição minimamente decente, porque constituição é o que vai basear a vida do personagem. Eu não preciso me preocupar tanto com destreza, porque apesar dele ser um guerreiro, não é o foco principal dele, mas ele também não vai ter baixa, então considero um 12 aqui, para deixar um pouco mais equilibrado. A sabedoria eu vou colocar um 13, e o carisma eu vou deixar 10, fazendo com que ele fique com inteligência 8. Então, considerando isso, os modificadores ficam mais 2 de força, mais 1 de destreza, mais 2 de constituição, menos 1 de inteligência, mais 1 de sabedoria e mais 0 de carisma. Tá? O guerreiro, ele tem testes de força e constituição. Então a gente já vai marcar aqui. Salvaguarda, gente, ele é um teste que você faz quando você precisa escapar de uma armadilha ou fugir de algum poder ou magia que define uma CD. Desculpa, que é definido por uma CD. Então, considerando isso, a gente sempre, as classes elas vão dar duas salvaguardas e você pode conseguir mais comprando por talentos, tá? Então aqui eu vou colocar, né, mais 2. Isso aqui é importante, tá? A proficiência. Proficiência é quando você é treinado em alguma coisa, você vai adicionar esse valor de proficiência no seu teste, além do modificador do atributo. Aqui no caso, como a gente é proficiente em salvaguardas de força, então a gente vai somar o valor, o modificador da força
e o modificador de proficiência. Aí na caso da destreza a gente não soma, no caso da constituição a gente soma porque a gente é treinado, no caso da inteligência a gente não soma, da sabedoria a gente não soma e do carisma a gente não soma. Tranquilo? Então, vamos lá. A gente tem que escolher a raça do nosso personagem. Eu vou escolher que ele vai ser um humano. E não só um humano, eu vou fazer com que ele seja um humano variante. O que é um humano variante? O humano, ele é uma raça que a única coisa que ele dá é mais um em todos os atributos. O que já é uma boa coisa. Só que as outras raças, elas dão mais dois em um atributo, mais um em um outro, e uma listazinha de poderes, algumas inclusive tendo sub-raças. Já o humano variante, ele é uma versão alternativa do humano, que você inclusive tem que perguntar para o seu mestre se você pode escolher. E ele vai dar mais um em dois atributos só, porém ele pega e te libera uma proficiência com uma perícia a mais, que perícia são essa listinha aqui, ou não, e um talento. Então, vamos escolher aqui, deixa eu ver, o nosso guerreiro que seria legal, uma percepção, seria muito bom. Então, como ele tem percepção, ele vai somar aqui o valor de sabedoria, que é o que é ligado à percepção, mais a proficiência. E a gente tem mais um, né? Então eu vou aumentar aqui a minha força para 16, logo também o teste de força que aumenta para mais 5. E eu vou aumentar minha sabedoria para 14. Então aqui também o modificador, aqui tem que mudar aqui, o modificador vai para mais 3, aqui o modificador vai para mais 2, então percepção também vai aumentar para 14. Percepção tem que a gente preencher a percepção passiva. Percepção passiva, todo personagem ele tem, tá? É sempre 10 mais o seu modificador de percepção. Então se você é treinado em percepção, é 10 mais a sua sabedoria mais a sua proficiência. Se você não é treinado, é só 10 mais a sua sabedoria. Isso é importante, tá? E explicar que em D&D não existe testes que você não possa fazer. Existem testes que você não é treinado, ou seja, que você não tem uma explicação formal. Mas todo mundo pode tentar pegar um pano e amarrar para tentar fazer um tourniquet e estancar um sangramento. Só que se você tem medicina, você consegue fazer isso mais facilmente porque você treinou basicamente a sua vida toda para isso. Então, no caso aqui do nosso querido Hugo, a gente já escolheu a raça. Eu vou escolher o talento robusto, tá? Eu vou fazer um resumo aqui do que é. O robusto, ele vai me dar mais... No primeiro vez que a gente pega ele, né? Ele dá 2 vezes o nível em HP, né? Em pontos de vida. E nos níveis seguintes, você soma mais 2 de HP. Então, como a gente está pegando esse talento no nível 1, 1 vezes 2 é 2. Então, isso vai somar mais 2 no HP normal. Tá? O dado de vida de um guerreiro é o 10. Então, é 10 mais a minha constituição, que é 2, mais 2 do talento robusto. Então, eu vou ter 14 de vida inicial. Então, eu vou colocar aqui isso aqui. Isso aqui eu vou apagar para ficar bonitinho e organizado, gente. Ok, a gente fez o básico.
Vamos ao antecedente. Eu vou escolher o antecedente soldado. Soldado. O soldado é um antecedente que ele vai me dar algumas perícias. Vamos aqui. Tá? Ele me dá a perícia em atletismo e intimidação. Então, eu vou ter atletismo, que é baseado em força, então é 3 mais 2, 5. E intimidação, que é baseado em carisma, que eu tenho 0, mas eu tenho mais 2 da proficiência, então ele fica com mais 2. Tá? E ele também me dá um jogo que eu posso escolher, tipo como é que se diz? Um baralho de cartas, um xadrez, um jogo de dados, alguma coisa. Eu vou escolher baralho de cartas como a minha proficiência, e ele também me dá proficiência com veículos terrestres. O que isso significa? Significa que eu consigo perfeitamente dirigir charretes, carruagens ou qualquer coisa que consiga. Obrigado, moto, por passar agora. Se caracterize por ser um veículo terrestre. Então, se a sua aventura tiver um pouco mais avançada, em um momento steampunk, você já tiver acesso a uma moto ou alguma coisa semelhante a um carro, você tem a proficiência com veículos terrestres, então você pode se utilizar isso. Tudo bem? Vamos lá, então. Ele também me dá. Ele não me dá nenhum idioma e ele me dá alguns equipamentos. Que são os seguintes: eu tenho uma insígnia. Aí a gente vai adotar aqui na parte dizer. Uma insígnia militar de tenente. Vamos considerar que o nosso personagem vai ser um tenente, tá? Um troféu tirado de um inimigo, eu vou escolher que é uma adaga enferrujada de um goblin. Então, assim, a gente já tem uma adaga que foi tirada de algum goblin, e aí essa adaga pode ser algo cerimonial desses goblins, e aí eles estarem te caçando. Tem muitas coisas que a gente pode trabalhar nisso aí. Além disso, ele também me dá um conjunto do. Ai meu Deus, que fugiu a palavra. Do jogo que a gente escolheu. Então, no caso, a gente vai ter um baralho de cartas. E também a gente vai ter um conjunto de roupas comuns e 10 peças de ouro. Então, um conjunto de roupas comuns e 10 PO. Tá. Além disso, a gente também ganha um poderzinho do antecedente, que é o patente militar. Basicamente, você tem uma patente militar e soldados leais à sua antiga organização militar ainda reconhecem a autoridade, podendo, se você for de uma patente superior a deles, obedecer, ou
ou também você pode pedir algumas informações de alguém de uma patente superior à sua, né? Basicamente. Então vou anotar aqui, copiei. Coloquei o texto aqui na íntegra, porque esses é sempre bom ter anotado, mas os outros a gente vai fazer um resumo. Tá. Agora, como guerreiro, vamos ver o que a gente ganha, né? Como guerreiro, a gente ganha uma Team Armor, que é uma cota de malha. E aí aqui a gente já vai poder ver a classe de armadura. Classe de armadura, quando você não está usando nada, é 10 mais a sua destreza. Quando você está usando uma armadura leve, é o valor da armadura leve mais a sua destreza. Quando você está usando uma armadura média, é o valor da armadura média mais a sua destreza, só que, porém, entretanto, todavia, no máximo, mais 2. E na armadura pesada é só o valor da armadura. Você não pode adicionar destreza. Então, nesse caso aqui, a nossa armadura de cota de malha é 16. E é isso. Não vai ter nenhuma adição a mais. Então, a outra opção era escolher uma armadura leve, né, de couro, e um arco e flecha. Aí é mais para quem vai querer fazer guerreiro, mas quer fazer um arqueiro arcano, enfim. Que não é o nosso caso. Depois disso, a gente tem que escolher uma arma marcial e um escudo ou duas armas marciais. Como nós vamos fazer um personagem que vai usar escudão, eu vou pegar a primeira opção de arma marcial e um escudo. E a arma que eu vou escolher é uma espada comum, espada longa. Espada longa e um escudo. Ok, então espada longa. O bônus do ataque é mais 5, porque é a minha força mais a proficiência. E o dano da espada longa é um D8, que eu vou adicionar a minha força. Só que, se eu estiver usando ela com duas mãos, ela bate um D10. Então eu vou também notar isso, porque ela tem uma propriedade que é o versátil, tá? E o dano é cortante. Ok, além disso, você também ganha uma besta leve e 20 virotes ou duas machadinhas. A gente vai escolher as duas machadinhas. Machadinha. Mais 5. E o dano é 1d6 mais 3 cortante. A machadinha ela é considerada uma arma leve, ou seja, eu posso usar ela com duas mãos, né? E, tipo assim, uma mão usa uma machadinha, outra mão uma outra arma. E ela também é arremessável. Então, é bom ter uma arma que dá pra atacar nos outros e você usa força. Então, vou botar aqui duas machadinhas. Ok. Além disso, a gente ganha um pacote de explorador de masmorra ou um pacote de explorador comum. Eu vou pegar o pacote de explorador padrão, porque ele tem saco de dormir, tem algumas coisas assim legais. Então, vou botar aqui pacote de explorador. Ok, de itens a gente terminou, é isso. Como a gente vai começar no nível 1, essa campanha, a gente tem agora que voltar aqui lá no antecedente, que aí no antecedente ele pega e sugere algumas
opções aqui de personalidade, de ideais, e aí a gente vai escolher. No traço de personalidade, eu vou escolher dois aqui que fazem sentido, que é o primeiro, que ele é sempre educado e respeitoso. Ai, desculpa, gente, vou botar aqui pra cima. E o segundo, que é esse aqui, ó. Perdi muitos amigos e eu sou lento para fazer novos. Que aí dá aquela desculpa do porquê que ele tem 10 de carisma. Nos ideais, vamos aqui. A gente pode roletar, rolando um D6, tá? Ou a gente pode pegar a nossa escolha. Eu vou pegar. Eu vou pegar esse 3 aqui, ó, independência, que é quando as pessoas seguem em ordem cegamente, elas abraçam uma espécie de tirania. Copiar, colar. Os vínculos, o vínculo no caso, eu vou escolher esse daqui, que é o aqueles que lutam ao meu lado são aqueles que valem a pena morrer. Mórbido, mas ok. É mais porque no sentido de, tipo, você nunca deixar um amigo pra trás, né? Também. E prefiro comer a minha armadura, admitir que estou errado como o defeito dele. Considerando isso, eu acho que dá pra colocar ele como alguém caótico bom. E aí é uma boa coisa a gente falar aqui o que é o alinhamento. O alinhamento ele pode ser bom, neutro e mal, caótico, neutro e leal. Quando você é uma pessoa leal, no caso, é só que o fato de que você é leal às leis, você segue o máximo possível as leis e tal. E quanto mais caótico você não é tão preocupado assim em seguir a lei, em fazer o que as pessoas consideram certo. E aí, o mesmo se vale, porque você, quanto mais bom você tende a fazer mais o bem, a ajudar as pessoas e tal. Quanto mais você é mal, é mais pensar em você. Então, por exemplo, uma pessoa que é leal e má, ela vai fazer uma coisa que é considerada errada, má e tal, mas infelizmente ela tá ali seguindo a lei fielmente. Então, outras coisas que a gente tem que botar aqui, né? Que eu tinha esquecido aqui, ó. A iniciativa, que a iniciativa é sempre o modificador de destreza, tá? A não ser que você tenha algum talento que aumente sua iniciativa. E o deslocamento, ele é definido pela raça, como é humano, é 9 metros, tá bom? Então, aqui já deixamos a ficha de nível 1. Vamos só preencher aqui, né, para deixar tudo organizadinho. Aqui é menos 1. 0, mais 0. Mais 1. Menos 1. Mais 2. Mais. Não, menos 1, desculpa. Menos 1. Mais 2. Mais 2. Menos 1. Mais 0. Mais 2. Menos 1. E mais 2. Ou mais 2 não, aqui na prestação, desculpa, aqui é mais 1. Beleza. Então a gente organizou isso, organizamos as armas. Agora vamos a essa parte aqui. Aqui, Hugo. Que é a parte mais ou menos de como que a seu personagem é. Eu vou colocar que o Hugo tem 22 anos. Ele tem 1,78 m. Que o humano, ele tem por volta de 1,50 m, 1,80 m. Podendo ser um pouco mais, um pouco menos. Mas ele fica ali nessa altura diferente.
em média, assim, né? Então eu vou colocar uns 78 metros. Eu vou colocar que ele tem 80 quilos. Eu não sei se isso é muito, se é pouco. Cor dos olhos eu vou botar azul. Eu vou colocar o tom de pele dele branco. E ele vai ser ruivo. Aí, nessa ficha aqui, né, você pode escolher uma foto e colocar aqui. Eu não escolhi nenhuma foto, eu vou fazer isso mesmo. Aqui você pode colocar características e talentos adicionais. Eu vou pegar o robusto. Não, vou deixar ali mesmo. Aqui você coloca os seus tesouros que você tiver, tipo itens especiais, e aqui a história do seu personagem. Como a gente tá fazendo só coisa, Hugo é um humano que cresceu em uma cidade anã extremamente militarizada. Essa cidade foi destruída por um ataque Goblin e Hugo procura. Eita, Hugo procura por uma vingança e por vingança foi foda. Vingança e por saber quem ordenou esse ataque. Ataque. Pronto. Pronto, é uma história bem simples, bem básica, mas tá aí. Aqui nos aliados e organizações, obviamente você pode colocar sobre os seus amigos da party, mas você pode também fazer uma listinha de NPCs que são importantes para o seu personagem. Aqui eu vou botar a Joanne, que é a mãe do Hugo, e eu vou colocar ela tá viva. Vou colocar Calisto, que é o pai do Hugo. Ele vai estar morto. E vou colocar o Ferdinand, que vai ser um amigo. Amigo do Hugo, que também vai estar morto. Vai estar morto nesse ataque aí dos Goblins. Então, é isso. Aqui é mais para quem vai conjurar magia. Como a gente não vai conjurar magia com essa ficha, a gente não vai mexer. Então agora a gente vai dar os últimos toques do personagem, que é os poderes de classe dele. No level 1, ele ganha essas duas coisas. O estilo de combate, que no caso eu escolhi o proteção, mas existem inúmeros outros que você pode escolher, tanto do livro do jogador quanto de outras edições que saíram depois, Cadrão de Taxa, Costa da Espada, enfim. Tem vários estilos de combate espalhados pelos diversos livros de D&D quinta edição. Esse proteção aqui eu escolhi exatamente porque ele é um estilo de combate que precisa de escudo e faz sentido porque eu tava pensando pro Hugo, no sentido dele ser um cara que vai proteger mais os amigos. Olha os passarinhos, gente. Até parece que eu tô no meio do mato, só que eu tô aqui no Rio de Janeiro. Enfim. Então eu vou usar esse estilo de combate para ele. Ele impõe desvantagem nas jogadas de ataque de uma criatura que ataque alguém que não seja você até 1,5 m, sabe? Então é muito bom para dar um suporte para a equipe. E o retomar fôlego é uma coisa que, tipo, se você tiver com pouca vida, você consegue rolar um D10 mais o seu nível de guerreiro, no caso, um D10 mais um, para recuperar um pouco de vida.
E aqui tem uma coisa que é o descanso curto e o descanso longo. Descanso curto é um descanso que você faz 1 hora de uma pausa, podendo ser para se alimentar, para ler um livro, para fazer atividades leves, e você recupera você pode gastar um uso de dados de vida. No caso, como a gente está nível 1, a gente só tem um, então você usaria um dado de vida, que é o quê? Rolar um D10 mais a sua constituição para recuperar a vida. E você recupera alguns poderes que tenham esse descritivo de termina. Você precisa terminar um descanso curto ou longo para poder usar de novo. Não são todas as habilidades que têm isso. Algumas têm, algumas são só com descanso longo. Então é bom ficar atento. O descanso longo é um descanso que você tem que fazer 8 horas, a não ser que você seja um elfo, aí são 4 horas só. Mas ainda assim você tem que fazer um descanso maior, até porque né, o nome já diz, é descanso longo, para você recuperar todas essas forças. Então geralmente usar magia requer uma coisa dessa, ou poderes são muito fortes. Tudo bem? Então, agora que a gente já terminou a ficha de nível 1, vamos finalmente colocar o nosso guerreiro no nível 2. Olha só que bonito. O Hugo treinou e evoluiu para o nível 2. Então, o que que muda quando a gente dá um level up? A gente primeiro vai aumentar a vida. A vida, a gente vai rolar esse dado de vida mais a constituição ou pegar a média. A média é sempre a metade do dado mais um. Então, no caso aqui, seria 5 mais 1, 6, com mais 2 da constituição, a gente teria mais 8 de HP. Ou a gente pode rolar. Eu vou usar aqui de novo o site que eu uso para fazer rolagens. Cadê ele? Peraí. E vou rolar aqui um D10 mais 2. Ó, deu 7 no dado, mais 2 do HP da Constituição, né? Deu 9. Só que ele também tem robusto, lembra? Então ele vai adicionar mais 2 também. Então, no caso, adicionou mais 11. Então ficou 25 de HP. E aí, eu vou aumentar aqui a quantidade de dados de vida, que agora ele tem 2 dados de vida, né? Ele tem nível 2, então isso aumenta também. E eu vou ver se ele ganha algum poder de classe. E no caso, ele ganha. O guerreiro ele ganha o surto de ação. Surto de ação é um poder que me permite fazer mais uma ação durante o meu turno, mas também precisa recarregar fazendo um descanso curto se a gente usar, para poder usar de novo. Beleza. Então aqui a gente já upou o que tinha que upar do level 2, porque ele não ganha mais nada. Upando agora pro level 3, porque né, o nosso personagem agora vai ter uma subclasse, eu vou escolher um dos arquétipos que o guerreiro pode ganhar. No caso do guerreiro, ele pode fazer o arqueiro arcano, que é basicamente focado em ser um arqueiro e tem umas flechas diferentes. O, o Banet, que ele é basicamente o estandarte, né? Aquele cara que fica carregando as bandeiras e tal.
e é o que, tipo, incentiva. Então ele é mais um cara que vai usar do social ali para bufar os amigos. O mestre de batalha, que é alguém que ele treinou muito luta e ele tem alguns estilos de luta que como é que ele chama mesmo? Manobras. Algumas manobras que ele pode usar para destabilizar o inimigo, fazer algumas coisas do gênero. Então, por exemplo, tem uma que literalmente se chama ataque distrativo. Ele distrai um inimigo, dando a oportunidade dos aliados fazerem um ataque oportuno, sabe? Então, isso é muito interessante. Tem o Cavaleiro, o Campeão, o Echo Knight, o Cavaleiro Arcano, o Cavaleiro Psionico, que é do Tasha, o Cavaleiro Rúnico, que também é do Tasha, e o Samurai. Eu vou escolher o Campeão, que é o, sinceramente, ao meu ver, é o guerreiro mais simples que tem. Basicamente, o poder que ele ganha no nível 3 por causa disso é o crítico aprimorado. Que basicamente, quando você faz uma rolagem de D20 e o seu D20 sai 20, você tirou um crítico, que significa que, por exemplo, no ataque, você vai acertar e você rola o dobro de dados de dano. Então, se eu, por exemplo, considerando ali a nossa espada longa, eu rolo um D8 mais 3. Se eu tiro um acerto crítico, eu vou rolar 2D8 mais 3. Então, a partir desse nível, por causa da minha subclasse, que é o campeão, eu vou ganhar o crítico melhorado, que vai me dar, toda vez que for 19 e 20, eu considero um crítico. Tirando isso, gente, a ficha tá pronta. Não, tem que rolar o dado de vida, né? Então, mais uma vez a gente vai lá, rola um D10 mais 2. Vou rolar aqui de novo. Deu 9 agora. Então eu vou adicionar mais 13 de vida, que é 9 mais 2 da Constituição, mais 2 do Robusto. Então dá 38 de HP. Então, basicamente agora ele é um personagem nível 3. Existe, tá, uma regra opcional no Guia do Mestre. Quando você começa uma campanha com níveis acima do 2, acho que é na verdade acima do 1, não tenho certeza, mas eu acho que é acima do 2, você pode começar com algumas coisas a mais, mas aí vai de mestre para mestre, como uma regra opcional, o mestre não é obrigado a aceitar. Mas de praxe é isso. Espero que tenha ajudado vocês bastante a entender como se monta a ficha de um guerreiro. Se vocês quiserem outras classes, deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir e seguir o canal. E, gente, eu vou deixar o link do LivePix. Eu sei que não é uma live isso aqui, mas se você puder doar algum dinheiro para ajudar o canal, a gente vai estar aceitando muito. Tem muita coisa que a gente quer comprar para melhorar o canal, para melhorar as lives que a gente está fazendo lá na Roxinha. Então, ajuda aí, se você puder, tá bom? Muito obrigado mesmo e até o próximo